Capítulo 12. Naquela época, Jesus passou pelas searas no sábado. Seus discípulos ficaram com fome e principiaram a arrancar espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele lhes disse: Não lestes o que Davi fez quando ele e seus homens ficaram com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, algo que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas apenas aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sacerdotes no templo, nos sábados, não tratam o sábado como sagrado e permanecem sem culpa? Mas eu vos digo que algo maior do que o templo está aqui. No entanto, se tivesseis entendido o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não teríeis condenado os inocentes. Porque Senhor do sábado é o que é o Filho do Homem. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. E eis que havia ali um homem com a mão ressequida. De modo que lhe perguntaram: É lícito curar no sábado? Para que pudessem conseguir uma acusação contra ele. Ele lhes disse: Quem é o homem entre vós que, tendo uma só ovelha, e caindo esta numa cova no sábado, não a agarra e levanta para fora? Afinal de contas, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Por isso é lícito fazer uma coisa excelente no sábado. Disse então ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela foi restabelecida sã como a outra mão. Mas os fariseus saíram e realizaram uma consulta contra ele, para que o pudessem destruir. Jesus, vindo a saber disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram também, e ele os curou a todos, mas advertiu-os estritamente que não o tornassem manifesto, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías, o profeta, que disse: Eis o meu servo a quem tenho escolhido, meu amado, a quem a minha alma tem aprovado. Porei sobre ele o meu espírito, e ele esclarecerá às nações o que é justiça. Não altercará, nem gritará, nem ouvirá alguém a sua voz nas ruas largas. Não esmagará nenhuma cana machucada. Tampouco extinguirá qualquer mecha fumegante, até enviar a justiça com bom êxito. Deveras, em seu nome esperarão as nações. Trouxeram-lhe então um homem possesso de demônio, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Ora, todas as multidões ficaram simplesmente arrebatadas e começaram a dizer: Não é este talvez o filho de Davi? Ouvindo isso, os fariseus disseram: Este não expulsa os demônios senão por meio de Beelzebu, o governante dos demônios. Conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo cai em desolação, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanece. Do mesmo modo, se Satanás expulsa Satanás, ele ficou dividido contra si mesmo. Como permanecerá então o seu reino? Ainda mais, se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por meio de quem os expulsam os vossos filhos? É por isso que eles serão os vossos juízes. Mas, se é por meio do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus vos tem realmente alcançado. Ou como pode alguém invadir a casa de um homem forte e apoderar-se de seus bens móveis, a menos que primeiro amarre o homem forte, e depois saqueará a casa dele? Quem não está do meu lado é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por esta razão, eu vos digo, toda a sorte de pecado e blasfêmia será perdoada aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, não, nem neste sistema de coisas, nem no que há de vir.
Ou tornais a árvore excelente e seu fruto excelente, ou tornais a árvore podre e seu fruto podre. Pois é pelo seu fruto que se conhece a árvore. Descendência de víboras, como podeis falar coisas boas quando sois iníquos? Pois é da abundância do coração que a boca fala. O homem bom, do seu bom tesouro, envia coisas boas, ao passo que o homem iníquo, do seu tesouro iníquo, envia coisas iníquas. Eu vos digo que, de toda declaração sem proveito que os homens fizerem, prestarão contas no dia do juízo. Pois é pelas tuas palavras que serás declarado justo, e é pelas tuas palavras que serás condenado. Respondendo-lhe então alguns escribas e fariseus, disseram: Instrutor, queremos ver um sinal da tua parte. Em resposta, disse-lhes: Uma geração iníqua e adúltera persiste em buscar um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do enorme peixe, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão. Porque eles se arrependeram com o que Jonas pregou. Mas eis que algo maior do que Jonas está aqui. A rainha do sul será levantada no julgamento com esta geração e a condenará. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis que algo maior do que Salomão está aqui. Quando um espírito impuro sai de um homem, passa por lugares áridos em busca de um lugar de descanso, e não o acha. Então diz: Voltarei para a minha casa da qual me mudei. E, chegando, acha-a desocupada, mas varrida e adornada. Então vai e toma consigo 7 espíritos diferentes, mais iníquos do que ele mesmo, e, entrando, ficam morando ali. E a situação final desse homem torna-se pior do que a primeira. É assim que será também com esta geração iníqua. Enquanto ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos ficaram parados lá fora, procurando falar-lhe. Portanto, alguém lhe disse: Eis que a tua mãe e teus irmãos estão parados lá fora, procurando falar-te. Em resposta, ele disse ao que lhe dizia isso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe.